O romantismo é um movimento artístico que surge logo após o arcadismo. E ele se opõe ao arcadismo em muitos aspectos. Ele não é necessariamente romântico, não é o que as pessoas normalmente consideram como romântico. O romantismo, ele é um movimento muito individualista. Qual é a diferença principal, assim, uma das mais marcantes, entre o arcadismo, que é o neoclassicismo, e o romantismo? Uma das principais é o individualismo. A forma do Arcade ver a relação dele com a natureza, com a pessoa amada, ele enxerga a natureza como uma coisa universal, ele se vê como parte da natureza, ele quer estar com a natureza, em harmonia com a natureza. Já no movimento do romantismo, a pessoa vê a natureza como posse dela dentro do chamado nacionalismo. Essa é minha terra, essa é minha pátria, essa é minha casa, essa é a minha fazenda, eu vou lutar pela minha fazenda, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu país. Esse é o romantismo. É o oposto do arcadismo, que nesse arcadismo, neoclassicismo, a pessoa vive na sua fazenda, no seu campo, na sua natureza, tranquila, em harmonia com os passarinhos, com as árvores, com as plantas. Não é a mesma coisa que no romantismo. O romantismo existe esse nacionalismo. Outra coisa desse individualismo é que a forma do Arcade ver o relacionamento dele com o seu companheiro, com a sua companheira, com a outra pessoa com quem ele convive, ele vê essa pessoa como um ser da natureza, um ser do universo como ele. Então ele entende essa pessoa como tendo vontades próprias, desejos próprios, vontade de amar, de ser feliz, de viver do seu jeito. Então há um amor mais livre, mais tranquilo, mais solto. Já no romantismo não. Há um amor idealizado e egocêntrico. A pessoa, ela vê no outro o que ela quer ver. Por isso, a diferença também, uma outra diferença muito marcante, é que dentro do arcadismo, do neoclassicismo, existe uma visão real da situação, ou o que se considera como real, natural da situação. Já no movimento romântico, é o que a pessoa imagina ser, o que ela pensa ser, porque ela tem um egocentrismo, é o eu dela principal. Então ela vê no outro o que ela quer ver, ela idealiza a outra pessoa e deseja que aquela relação romântica dela seja o que ela acha que deve ser. Não tem nada a ver com a relação amorosa do arcadismo. No arcadismo as pessoas vivem livres, cada um do seu jeito, amam do seu jeito e vão viver na natureza felizes. No romantismo, não. No romantismo, as pessoas amam em exagero, amam de uma forma muito grande, mas dentro delas mesmas, daquele amor idealizado. A mesma coisa a terra. A terra não é parte do mundo. A terra é a terra dela, é a fazenda dela, é o país dela. Por isso, uma outra oposição ao arcadismo é que enquanto o arcadismo vai buscar a relação com os antigos clássicos gregos, com a questão do classicismo antigo, dos deuses gregos, o romantismo ele vai buscar uma base mais medieval. Ele vai buscar aquele catolicismo ou aquele cristianismo mais especificamente medieval. É aquele amor medieval, aquela defesa de terras, aquela visão religiosa medieval. Isso em oposição ao arcadismo, neoclassicismo, que é uma coisa mais livre, mais solta e voltada mais ao paganismo, porque ela é mais voltada aos deuses gregos, aos deuses romanos. É um outro tipo de forma de enxergar o mundo. Então, o romântico não vê o mundo da forma da antiguidade clássica. O romântico vê ao molde da Idade Média, a forma cristã, bem medieval mesmo. É uma literatura que busca beber nas fontes da Idade Média. Enquanto no arcadismo o relacionamento das pessoas está mais focado na razão, analisar mais a outra pessoa e ver a outra pessoa como ela é, como ela quer ser e deixar ela ser o que ela quer ser e viver feliz com ela do jeito que ela quer ser, dentro do romantismo não. Existe um individualismo até mesmo e egocentrismo na forma que enxerga o outro, o comportamento com o outro, e há um exagero de emoções individuais. É um sentimentalismo que a pessoa sofre por amor. Por isso, os livros, a literatura romântica, a pintura, as formas de expressão românticas, elas são um exagero do sentimento que a pessoa tem dentro dela mesma. Não é o que ela compartilha com o outro, é o que ela tem dentro dela. Muitos romances do período do romantismo, eles vão trabalhar com essa visão muito específica, tomar como base o Brasil, num romance romântico.
O romance Árcade, por exemplo, ele pode falar dos índios, da vida dos índios na natureza, o amor dos índios, o amor das pessoas na aldeia. O romance, dentro do romantismo, né, romantismo indígena desse período vai ser diferente. O índio como sendo aquele herói nacional, como se fosse um cavaleiro medieval. Por isso que muitas pinturas do período romântico não retratam o índio como um Árcade retrataria. Um Árcade retrataria um índio. O período romântico muitas vezes retrata numa pintura o índio como se ele fosse uma pessoa branca, europeia, quase um guerreiro medieval, só que com penas e arco e flecha. Essa forma de defesa do seu país, da sua pátria, é muito forte no romantismo, mas não é a mesma forma que o índio defende suas terras. É a forma de um nacionalismo meio luta de cavalaria medieval defendendo o seu feudo. Esse nacionalismo de ter o herói nacional do seu país é característica do romantismo. Por isso, o índio enaltecido é porque ele é o herói da terra, nasceu ali. No romantismo tem uma questão de nasci aqui, eu sou desse país, eu sou dessa pátria, eu defendo essa pátria. Não é o que tem no arcadismo. Portanto, ao falarmos, agora nós contextualizamos e ficou bem claro que arcadismo, neoclassicismo e romantismo não tem nada a ver um com o outro. Eles são completamente diferentes, completamente opostos. Por isso, a visão então agora que nós vamos apresentar agora já separadinha do romantismo é: fator principal, o romântico, ele não enxerga o mundo como o mundo em unidade, a natureza como unidade, como uma coisa única, todos vivendo em harmonia. O romântico, ele entende a natureza como a natureza da pátria, do território. Ele entende dentro da sua visão egocêntrica como eu nasci nesse lugar, eu vou defender esse lugar, esse é o meu país, essa é a minha cultura, esse é meu, e ele tem na sua imaginação o que ele considera como ideal de nação, seu ideal de família, seu ideal de romance. Ele não está muito preocupado com o que a outra pessoa necessariamente vive. Ele quer que ela viva de um determinado jeito que ele idealizou, dentro desse egocentrismo que existe dentro do romantismo. Então, o período romântico, ele vai apresentar essa característica na forma da sua pintura, da sua escultura, da sua literatura. O artista romântico, ele vive num mundo da sua imaginação, das suas ideias, defendendo radicalmente a extremos. O artista romântico, ele sente com tamanha fúria aquilo tudo que ele sofre. Ele sofre muito porque ele quer aquilo daquele jeito e ele acredita que aquilo é daquele jeito e ele luta por aquilo que muitas vezes não tem nada a ver com o que as outras pessoas ao lado estão pensando, fazendo, vivendo. A outra pessoa está tocando a vida dela, vivendo a vida dela, mas ele está dentro daquele ideal. Uma característica muito forte desse período é essa divisão de terras, os heróis nacionais, a busca pela sua pátria, por o seu hino, pela sua bandeira. Essa é a característica do romantismo. Por isso, ele é oposto a outros movimentos, mas ele tem uma característica muito forte de sofrer por algo, de lutar ao ponto de sofrer extremamente pelaquilo que ele acredita, que ele pensa dentro da sua ideia, que não necessariamente é razão. Por isso, a razão pertence a outros movimentos como o arcadismo. A emoção, a sensibilidade exacerbada, exagerada, aquele exagero de sentimento é do romantismo. Essas são as características, então, do romantismo, que não é o romântico no sentido de amar o outro compreendendo o outro. Esta não é a característica do romantismo, apesar do nome ser romantismo. Essa visão de mundo egocêntrica, da imaginação, com um subjetivismo muito forte do romantismo, acaba desencadeando o movimento seguinte, que é o realismo. O realismo ele vai romper completamente com essa visão que os artistas românticos tinham. Os artistas realistas, eles vão ver o mundo como ele é. Eles vão ver e vão retratar exatamente o que eles estão vendo. Não o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles imaginam. Não é aquele mundo que eles querem que seja.
ele vai retratar a realidade. Por isso, dentro do nacionalismo, você vai ter uma luta muito grande por mostrar a realidade, os problemas sociais, as dificuldades que as pessoas encontram. O realismo, ele entra num momento onde é necessário que as pessoas comecem a enxergar a pobreza, a miséria, o sofrimento de muitas pessoas. As sociedades estão vivendo momentos onde, de um lado, você tem pessoas ficando muito ricas, do outro ficando muito pobres. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, mas nesse momento busca-se romper com aquele romantismo nacionalista que faz com que o mundo, com que aquela pessoa imagina, seja o que ela vai lutar como real e defender, para mostrar a realidade. Uma diferença muito grande seria, que fique bem claro, a diferença entre romantismo e realismo. Enquanto uma pintura, um quadro romântico vai retratar a pobreza como belo, enaltecendo o herói sofredor, pobre, no realismo vai mostrar aqueles pobres sofrendo na realidade mesmo, para que se mude isso, para que essa pessoa não sofra mais. Vai mostrar a pessoa machucada, ferida, passando fome, vai mostrar o sofrimento dela, não com aquele sofrimento exagerado, enaltecido do romântico. Ele vai mostrar o sofrimento para mudar essa realidade. Enquanto o artista romântico, ele vai tentar fazer um ideal do que ele pensa, porque ele pensa só nele, na imaginação dele, naquele sentimento dele, o realista vai tentar mudar essa realidade social. Por isso os artistas realistas vão lutar contra a escravidão, vão lutar contra os sofrimentos dos trabalhadores. É muito forte dentro do realismo mostrar a realidade da vida. Outra questão muito forte é o relacionamento entre as pessoas. Enquanto o romântico idealiza a outra pessoa ao seu molde, o realista vai mostrar um relacionamento de casais com brigas, discussões, com os problemas que eles têm, vai mostrar a realidade da vida daqueles casais nos centros urbanos, brigando, sofrendo, a luta para sustentar a casa, para sustentar os filhos, a criança magra no colo da mulher que está sofrendo, passando fome, o marido buscando emprego. Esta agitação, esse movimento que a arte realista vai trazer para mudar tudo isso, combina plenamente com uma outra arte muito forte no século XIX, que é a fotografia. A fotografia, ela entra muito em harmonia com o movimento realista, porque o movimento realista quer mostrar o que está acontecendo, e a fotografia, ela retrata as cidades exatamente como elas estão. Ela não vai fazer um ideal de uma pessoa, não, ela vai mostrar o que está acontecendo, ela vai mostrar o esgoto aberto, ela vai mostrar a pobreza, ela vai mostrar a fome, ela vai mostrar a roupa rasgada. A fotografia, ela vai mostrar o rico, o pobre, ela vai mostrar a miséria, ela vai mostrar a riqueza, a opulência. Essas questões que o realismo vai trabalhar são completamente opostas ao romantismo. O realismo, ele vai mostrar a relação entre as pessoas, colegas de trabalho brigando, discutindo, famílias felizes, famílias rindo. O realismo, ele vai mostrar a alegria das famílias e o sofrimento das famílias. Ele vai mostrar a alegria de um trabalho, o sofrimento de um trabalho. Ele vai mostrar a beleza de uma cidade e a feiura da mesma cidade. O realismo vai trabalhar com um objetivismo, buscar denunciar os problemas sociais, trazer a realidade do ser humano. Ele vai trabalhar com todos os aspectos psicológicos e o que o meio interfere, influencia, como as pessoas transformam o meio ao seu redor, como o meio transforma as pessoas. Vendo as pessoas com tantos defeitos como a realidade que o realista busca apresentar, ele vai trabalhar com o romance dele, com a arte dele, apresentando o herói, não um herói idealizado, mas um herói problemático muitas vezes. Aquele herói que luta para conquistar alguma coisa, mas que também tem muitos defeitos e que se perde no meio do caminho. Ele tentou fazer algo, acabou fazendo de forma diferente. Não é aquele herói idealizado do nacionalismo romântico, que ele é um personagem idealizado. Ele é um herói que tem defeitos, tem qualidades. Ele é uma pessoa que se encontra na rua, que é falível. Esta é uma grande característica do realismo.
de uma forma bem objetiva, ele acaba apresentando a relação de casamento, de casamentos arranjados. Ele não mostra o amor de uma forma idealizada. Ele mostra como as pessoas, por interesse, acabam se casando, se envolvendo. Com uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais elaborada, ele vai apresentando todos os aspectos da tecnologia, da ciência que surgem no século XIX. Ele vai apresentar essa nova sociedade e a decadência humana com base em toda essa ganância que a burguesia vai acabar trazendo, essa busca pelo poder, os casamentos arranjados, os relacionamentos de amizade simplesmente por interesses. O retrato na arte do realismo desse período, ele vai apresentar todo esse desenvolvimento das sociedades, o crescimento econômico com base na ganância humana, mas ao mesmo tempo também mostra as pessoas que são boas, honestas, honradas. Ele vai apresentar o que se considera como real naquele momento que o artista está vendo. O artista, ele busca retratar, assim como a fotografia vai apresentar exatamente aquilo, o artista do realismo vai fazer isso. Por isso ele é uma oposição ao movimento anterior do romantismo. Então esse artista romântico, ele vai te retratar de uma outra forma. O artista do realismo, ele vai sempre ter um foco maior na ciência, na observação do que ele está vendo. Se a roupa é rasgada. Se a pessoa está passando fome, ele vai mostrar ela passando fome. A desigualdade social vai estar ali. Os sentimentos das pessoas são expostos como tendo qualidades e defeitos. Essa é a grande característica do realismo. Por isso ele é um movimento muito forte na transição entre o século XIX e o XX, que vai iniciar uma série de novos movimentos artísticos que tem como característica toda a tecnologia que vai surgir. Mas o realismo, ele é muito específico do século XIX e apresenta essa oposição ao romantismo, mostrando a realidade e a luta para defender os direitos das pessoas que estão sofrendo as desigualdades sociais.